Muito boa noite, meus amigos da nossa programação ao vivo no Facebook. Vamos dar continuidade com a pregação das 7 cartas, né? Direcionada às 7 igrejas que ficava situado ali na Ásia, né? Então nós vamos falar da 4ª igreja, que é a igreja de Tiatira, a igreja que era de 590 ao ano de 1517 depois de Cristo. Essa igreja ela está escrita no livro do Apocalipse, no mesmo capítulo das outras demais, que é no capítulo 2, e nós vamos ler o versículo 18 até o 29. Vamos relembrar um pouco das outras igrejas que nós falamos. Falamos da primeira igreja, que é a igreja de Éfeso, que foi uma igreja que ela perdeu a direção, passou a desobedecer a Deus, não fazendo mais as vontades, que foi uma igreja que até ela tinha umas coisas boas, que foi elogiado pelo Senhor Jesus. É uma igreja que tem rejeitado o mal, tem perseverado com paciência em meio às perseguições, porém ela se desviou, ela perdeu a direção, é uma igreja que perdeu o primeiro amor. Éfeso representava o primeiro período do cristianismo na terra, que foi um cristianismo puro, fervoroso e cheio de amor, que corresponde à época dos apóstolos. Então, aí teve uma igreja que também se desviou. É a segunda carta, né? Na segunda igreja nós falamos sobre a Esmirna, né? A Esmirna, que foi no ano 100 e foi até o 312 depois de Cristo, que foi também uma igreja perseguida, né? Essa igreja não teve crítica do Senhor Jesus, ela só teve só elogios, né? Foi uma igreja sofredora, que foi por causa das perseguições enfrentada por ser fiel a Deus. Na verdade, a igreja de Esmirna, ela é um mártires, né? Quando muitos cristãos foram perseguidos e morreram por causa da sua fé, né? Aí nós falamos também da igreja de Pérgamo, né? É uma igreja que também teve os seus defeitos, né? Mas é uma igreja que ficou silenciosa, licenciosa, é uma igreja que virou liberal e permissiva, aceitando tudo dentro da igreja para agradar as pessoas. Quer dizer, deixaram de pregar o verdadeiro evangelho, né? Para pregar aquilo que o povo gosta de ouvir. Não é diferente nos dias de hoje. E hoje nós vamos falar sobre a igreja de Tiatira. Era uma igreja, né, que da Idade Média, com o período das trevas, né, a idolatria, heresias na igreja. Então, começou a ocorrer muito num certo período dessa igreja de Tiatira. No certo período houve um período de trevas nesse tempo. Aí daí entrou a idolatria e entrou muitas heresias nessas igrejas. Tiatira também representa o 4º período do cristianismo na terra. E daí houve um tempo que a Igreja Católica, sob a liderança de um Papa, passou a perseguir de morte os verdadeiros povo de Deus, porque era um povo que não aceitava muitas demandas, não, que se fosse tudo ao contrário da palavra de Deus. Então nós vamos falar de uma igreja que, num certo ponto, é uma igreja que também se relaxou. Ela teve um relaxo. Nós vamos ver os elogios, as críticas aqui do Senhor Jesus com relação à igreja, mais as promessas, né? Que Jesus fala com relação à igreja de Tiatira. Então a igreja de Tiatira se encontra no livro do Apocalipse, no capítulo 2, no versículo 18 ao 29. Diz bem assim: E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: Isso diz o Filho de Deus, que tem os seus olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, vejo os elogios do Senhor Jesus.
Eu conheço as tuas obras e amor, e serviço, e fé, a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Então você vê que o Senhor Jesus aqui já estava elogiando um certo povo da igreja de Tiatira, que ele vê as obras desse povo, vê as obras dessas pessoas, o amor e também o serviço, a fé e também a paciência, Então se vê que até nisso o Senhor Jesus reconhece os elogios. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti. Poucas coisas, Jesus já fala, mas eu tenho algumas coisas contra ti. Que deixas Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar a enganar os meus servos, para que forniquem ou se prostituem e comam dos sacrifícios da idolatria. Vamos entender um pouco essa igreja de Tiatira. Tiatira era uma cidade comercial que ficava a 64 quilômetros a sudoeste de Pérgamo. Atualmente a cidade se chama Akhisar, e na Turquia. E ainda é um dos principais centros comerciais da região. Tiatira era conhecida por suas várias cooperativas comerciais, cada uma com seu deus padroeiro. Era uma cidade, Tiatira é uma cidade que tinha vários comerciantes, e cada comerciante ali, eles tinham um deus deles, que é um padroeiro. Também não é nos dias de hoje. Nos dias de hoje está a mesma coisa do que lá do passado. Praticamente não mudou nada. O que mudou foi apenas o nome dos deuses, Os nomes dos deuses. Mas isso eu vou falar um pouco mais lá à frente. Então as atividades de manufatura, como coloração de tecidos, roupas, cerâmica e artefatos de bronze, eram os principais fontes do comércio da região. E deu origem à igreja de Tiatira. Uma das primeiras convertidas da cidade foi uma empresária chamada Lídia, que em uma viagem de negócio conheceu a fé cristã por meio de uma pregação do apóstolo Paulo em Filipos. Então diz bem assim, lá no livro de Atos vai falar sobre essa mulher. No livro de Atos, no capítulo 16, no versículo 14 até o 15. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. E depois que foi batizada, ela e sua casa nos rogou, dizendo: se haveis julgados que seja eu fiel ao Senhor, entre em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isto. Lídia tinha um coração aberto, pronto para ouvir e obedecer o que Paulo dizia. Então ela abriu o coração. Ela é uma pessoa que se converteu. Então ela se entregou ao cristianismo. Ela se entregou de corpo, alma e espírito, a Deus. Então ela estava com o coração aberto para tudo. Tudo que ela pregava, tudo que eram os ensinamentos, então ela observava, ela absorvia para ela. Tanto logo que se batizou com toda a sua família e insistiu em oferecer hospitalidade ao Paulo e a outros discípulos em sua própria casa. Então ela tinha uma casa ali em Filipos, com certeza tinha outra casa em Tiatira, E ela, de coração aberto, entrando aquele primeiro amor, ela já ofereceu uma casa para que os apóstolos se hospedassem ali. Então ela já estava contribuindo com algo seu, um negócio seu, com o seu patrimônio. Então ela já estava contribuindo com a obra. Veja só, essa atitude solicita de Lídia era bem característica da igreja em Tiatira.
Uma igreja que tinha amor, serviço, fé, perseverança e mais obras do que no início, o contrário da igreja de Éfeso, que havia abandonado as primeiras obras. O Senhor Jesus elogiou essa atitude, que infelizmente tem faltado em muitos hoje. Quantos fecham seus corações para a palavra de Deus? Quantos resistem e, mesmo conhecendo a verdade, não obedecem ao que ouve da boca dos servos de Deus? Quantos estão na igreja há anos e ainda não se batizaram nas águas? E quantos dentro da igreja não se doam generosamente e ainda olham com os maus olhos as ofertas que sustentam os servos e a obra de Deus? Veja que aqui está falando de pessoas que estão de dentro das igrejas, mas mesmo assim não abriram o seu coração, mesmo assim não entregaram suas vidas para Jesus. E elas estão lá, de dentro das igrejas, vivendo relaxadamente. Por isso que Tiatira, em algum texto, ela é conhecida como uma igreja que relaxou. Uma porção de uma igreja relaxada. Não são todos os cristãos. A maioria de cristãos, de crentes, de pessoas que frequentam uma denominação, são pessoas que têm relaxado com a sua fé. Muitos têm relaxado até com a sua fé. Tem aqueles que se deram no início, como lá no Éfeso, né? Foram no início, estavam ajudando na obra, fazia isso, fazia aquilo, estava de coração aberto como Lídia. Só que chegou um tempo, se esfriou e acabou sendo relaxado. Tem obreiros, por exemplo, obreiros, diáconos, né? Que estão lá uniformizados, né? Recebe as pessoas na porta, a paz do Senhor, bom dia, boa noite, boa tarde. Só que eles relaxaram na obra. Por que eles relaxaram na obra? Porque são pessoas que deixaram de evangelizar. Então, que conta a história de uma igreja que se tornou relaxada diante de Cristo. Um dia ela estava na fé, um dia estava perseverante, um dia esse obreiro, essa obreira, esse pastor, essa pastora, um dia estava lá na fé, orava, jejuava pelo povo, clamava pelo povo, evangelizava, saía para as ruas falar de Jesus. E hoje está difícil a evangelização. Hoje não se evangelizam mais. Hoje muitos começaram a relaxar na obra por causa disso. São obreiros, estão ali, né? Entre aspas, estão na fé, mas com relação à obra de Deus, são obreiros que relaxaram com a obra. Relaxaram, porque não saem evangelizar. A obra de Deus, meu irmão, minha irmã, não é no altar. A evangelização não é no altar. A evangelização não é na porta da igreja que se diz paz, bom dia, boa noite, boa tarde. A evangelização não é numa transmissão ao vivo que eu estou fazendo. Eu estou proclamando o evangelho. Eu estou dando um ensinamento. Eu estou pregando. A evangelização se dá nas ruas. Você desce as favelas, nas biqueiras. Você vai de casa em casa. Você vai nos bairros. Você vai nas praças, nos centros. Você vai em tudo quanto é lugar. Você desce a favela. Aonde isso é evangelização. É onde você vai falar de Jesus para as pessoas que estão lá fora. Para você ter uma ideia, o livro do Apocalipse, na verdade, ela é direcionada justamente para as igrejas. Você que se diz igreja de Jesus e igreja de Cristo, então está aí. O livro do Apocalipse inteiro, o contexto inteiro do livro do Apocalipse, ela é direcionada a cristãos, a igreja de Cristo. Não é direcionada
os ímpios, aos incrédulos, aos ateus. Não, é direcionada diretamente para a igreja. Por isso que já nos primeiros capítulos do livro do Apocalipse, né, as primeiras coisas que vem aqui são as cartas sendo direcionadas às igrejas, ao anjo da igreja, que se refere ao pastor. Então Jesus fala com relação a esse tipo de coisa. Então nós vimos aqui que tem pessoas que mesmo dentro da igreja, membro, vai na igreja, ao invés de fechar os olhos, de buscar o Espírito Santo, de buscar o conhecimento de Deus, de ter uma vida com Ele, aí eles ficam de olhos abertos, aí o pastor ora, passa para lá e para cá no altar, abre a Bíblia, ora, canta, mas a pessoa fica lá, de olho aberto, né, observando os lados, mais vai no banheiro durante a pregação do que fica em casa, pega água, sai do lugar, não presta atenção. Chega na hora de orar, o pastor, fiquem todos de pé no nome do Senhor Jesus. Aí vem aquele falta de temor, né? Que é daquelas pessoas que, ao invés de colocar a mão no coração, fechar os olhos, orar e buscar, não. Aí ele vai, se apoia no banco, fica de qualquer jeito. Quer dizer, falta de temor, uma falta de respeito para com Deus. E é uma igreja que está sendo relaxada diante de Jesus. E se continuar nesse relaxo, vai acabar perdendo a salvação. Porque ela está dando uma porta aberta, um buraco aberto para Satanás entrar e destruir aquela vida. Lídia, ela deu um grande exemplo aqui, desse livro de Tiatira. Ela deu um grande exemplo. Ela tinha os conhecimentos de Deus, mas ela começou a ouvir a palavra. E já de imediatamente, ela não perdeu tempo. Ela entregou a vida para Jesus, já se batizou. E você? Quanto tempo está de dentro de uma igreja? Quanto tempo você está e até agora você não se batizou? Quanto tempo você está de dentro de uma igreja e até agora você não abandonou os vícios? Quanto tempo você está na igreja e ainda por trás, escondido, você se prostitui? Você trai o marido, o noivo, a esposa, a noiva, o namorado? Ou vive um ato conjugal já com o namorado, sexualmente falando, né? Quantos ainda estão de dentro das igrejas, ainda não entregaram suas vidas para Jesus? Não entregaram o coração para o Senhor Jesus? Porque aqueles que se entregam para Jesus, na emoção. Tem muitos aí, eu mesmo conheço pessoas assim, que foram até diante do altar, o pastor se ajoelhou, orou com elas, fizeram elas repetir as palavras e tal, se ajoelharam e entregaram supostamente suas vidas para Jesus. Só que ali foi na base da emoção. Há aqueles que demoram para entregar a vida para Jesus, mas quando ele resolve entregar a vida para Jesus, nem o inferno consegue, nem Satanás atrapalha. Porque quando ele entrega mesmo. Ele pegou e se lançou. Então, é uma igreja que relaxou. Aí vamos lá. Essa resistência, veja só, essa resistência é uma ação diabólica do coração e da mente das pessoas para que elas não se entreguem a Deus. Então tem pessoas que estão mesmo de dentro da igreja, está ali com o coração duro, coração pesado, né? Não entrega a vida para Jesus, não aceita os ensinamentos. É como eu falei da igreja lá de trás, de Pérgamo, né? É aquela igreja que a pessoa, ela quer ouvir o que ela acha que ela quer ouvir. Ela não quer saber o que o Espírito Santo tem para ela. Ela acha que ela tem que ouvir aquilo que ela tem que ouvir. Por isso que tem muitas igrejas que está cheia de multidões, com reuniões de 3, 4, 5 mil pessoas. Desses 3, 4, 5 mil pessoas, se contar no dedo, é 4, 5, 10 o máximo.
que está de coração aberto para o Evangelho de Cristo. Porque os demais só querem o quê? Benefícios próprios, riquezas. E eu na igreja de Tiatira. A igreja de Tiatira, esse lugar, Tiatira, né, que nós estávamos lendo aqui, que eu li aqui, que ela é uma cidade comercial. Então tinha bastantes comerciantes, e cada comerciante ali, naquela época, tinha o seu padroeiro. Tinha lá o padroeiro dos advogados, o padroeiro do comerciante, o padroeiro daqui, padroeiro dali, padroeiro de lá. Vários padroeiros, vários deuses, digamos assim, né? Nós temos até, nos dias de hoje, tem esses deuses ainda, né? Tem o deus do médico, tem o santo, né? Que é o padroeiro. Não é nem Deus, fala o santo. Então tem o santo do médico, o santo da vovó, o santo do vovô, né? O santo do advogado, né? O santo das causas perdidas, das causas impossíveis, né? Que lá do casamento, lá, acho que é Santo Antônio. Quer dizer, tudo cheio de santo. Tudo comércio. E esse comércio aqui, naquela época, quando eles se juntavam, é que nem nos dias de hoje, é como se fosse os sindicatos. Eles se juntam, vai lá, se juntam com um, se junta com outro, para brigar por uma classe. Só que nessa igreja de Tiatira, essa classe, para entrar, tinha que entrar na lei deles. Tinha que fazer do jeito deles. Então eram poucos cristãos que aceitavam as demandas daquela época. Então essa resistência é uma ação diabólica de dentro do coração e da mente das pessoas para que elas não se entreguem a Deus. Quanto mais tempo Satanás puder ganhar de alguém, maiores serão as chances de ela não alcançar a sua salvação. Ou seja, tem aqueles que pensam assim, eu vou entregar minha vida para Jesus daqui 2 anos. Não, eu vou esperar esse ano passar, aí, né, a hora que passar esse ano, daí eu vou lá e entrego a vida para Jesus, né? Tem aquele jovem, eu vou aproveitar minha juventude. Vou aproveitar minha juventude, né? Mas depois eu entrego a vida para Jesus. Lídia, aqui, ela imediatamente entregou a vida para Jesus. Ela não esperou. Ela não esperou. E se você tem esse tipo de pensamento, de você entregar sua vida para Jesus daqui 1 ano, 2, 3, 4 anos, toma cuidado. Toma cuidado, porque é Satanás que está colocando esse tempo. Porque afinal de contas, meu irmão, minha irmã, o tempo, ele é contrário de Deus. Ele é desfavorável às coisas de Deus, para você ter uma ideia. Então, para Jesus, se entregar a vida para Jesus, não é pelo tempo, não. É pela fé. Ou vai ou racha. Não é assim que diz? Ou é ou não é. Não tem esse tempo, daqui 1 ano, daqui 2 anos, não. Quando você quer, você vai. Agora, se você não quer, você tem que tomar cuidado. Porque no decorrer desse tempo, você pode perder a sua vida e, ao mesmo tempo, infelizmente, você pode perder a sua salvação. Quanto menos entrega a causa do evangelho por parte dos cristãos, mais tempo o diabo tem para amarrar até a obra de Deus e enganar os que não conhecem a verdade. Temos aí visto aí vários pastores e bispos de algumas igrejas aí que sobem no altar para enganar o povo. Tem um certo bispo aí, não me convém falar o nome dele, né? Mas tá aí, vocês com certeza já receberam no WhatsApp, tá em redes sociais até, vendendo um feijão por R$1.000, né? Uma semente por R$1.000, acho que é semente, não é nem feijão, semente, que seja. Mas vendendo uma semente lá por R$1.000, né? Dizendo ainda que vai te proteger do coronavírus, que vai te abençoar, que vai... É tudo heresia. Tudo heresia, coisa do homem, não tem nada de Deus, não. Não tem nada de Deus. Se você quer se proteger do coronavírus, meu irmão, minha irmã, use máscara, passe álcool em gel e crê em Deus. É só isso. Agora, se você usa máscara, passa álcool em gel, diz que crê em Deus e tem medo de morrer, então reflita sobre a sua fé.
Porque a fé, ela agride até os nossos próprios pensamentos. A fé sobrenatural vinda de Deus, ela agride a qualquer um também que tem uma fé que é natural. Então há um confronto de uma fé sobrenatural com uma fé natural. Tiatira era uma igreja que crescia cada vez mais em obras de fé, no serviço e perseverança. Quem serve a Deus de coração aberto, naturalmente tem de crescer. Não aceita se diminuir. Suas últimas obras serão sempre maiores e com mais qualidade do que as primeiras. Ou seja, é uma igreja de uns cristãos de verdade, né, que sempre dava o melhor na obra de Deus. Então nós estamos falando aqui de obra de Deus, de cristãos, de crentes evangélicos, de pessoas que se entregam à obra de Deus, pessoas que vivem a sua vida ao próximo. Então se davam cada vez mais aos próximos, numa evangelização, num ajuntamento de cesta de básica para ajudar para quem é pobre, né? Ajuda o órfão, as viúvas, o pobre, o necessitado. Então eles se davam de coração. Eles não faziam isso para mostrar para o pastor, para o presidente, para o prefeito, por amigo, para o patrão. Não, ele fazia isso por amor à obra de Deus, porque isso é fazer a obra de Deus. A obra de Deus, pessoal, não é só você colocar o uniforme de obreiro, diácono, ou você ser pastor e pregar no altar. Não é só aquilo ali, não. A partir do momento que você começa a ajudar o próximo necessitado, você está fazendo a obra de Deus. Por isso que Jesus fala, que nós limos aqui no início, conheço as tuas obras. Você vê que ele fala, conheço as tuas obras. Então ele conhece, ele sabe que você faz, ele sabe que você está fazendo aquilo ali por amor. Por amor. Mas o crescimento também apresentava riscos. Por isso que houve um relaxamento, né? Foram relaxo nas coisas. A igreja de Tiatira, apesar de tantas virtudes, estava permitida em nome do crescimento que a influência mundana entrasse na igreja. Assim, muitos estavam se corrompendo. Como isso era possível? Por causa do dinheiro. Dinheiro. Então, hoje nós vemos aí alguns pregadores do evangelho. Teve uma bispa de uma igreja aí também, não me convém falar o nome, né? Que ela falou que esse mês você tem que dar o dízimo. Se você não tem, vai lá e empresta de alguém para você dar o dízimo. Um outro bispo, né, também disse assim que se você não devolver o dízimo, você vai perder o emprego. Pera aí, vem cá. Por quê? Porque são pessoas, são homens que se dizem homens e mulheres de Deus, pregadores do evangelho, né, que estão sendo sustentados por riquezas, por dinheiro. Então eles têm que pregar aquilo para tirar o dinheiro do bolso das pessoas. Irmão, irmã, se você quer ser dizimista, seja dizimista, mas seja daqui, do seu coração. Porque se você for dizimista por alguma ameaça citada na Bíblia, direcionada por esses certos pastores, pode ter certeza, Deus não vai te abençoar. Não vai. Não vai, porque não está saindo de dentro de você. É a mesma coisa uma oferta. Você quer dar uma oferta? Você dê uma oferta. Mas você tem que dar a oferta daqui, do seu coração. Entendeu? Do seu coração. Você tem que dar essa oferta. Não aquela oferta que tem certas igrejas que faz um leilão, né? Ah, o Espírito Santo está falando que vai levantar 10, 20, 30 pessoas para dar R$300. E aí ele insiste. E ele fica ali. Enquanto não levantar as 30 pessoas, ele não para. Então, quer dizer, passa praticamente 30, 40 minutos só pedindo a oferta. O pastor de verdade que prega o evangelho, pessoal, sabe como que ele pede oferta? Eu vou te dizer. Sabe como que ele pede oferta? É quando ele está lá no altar e fala assim,
Em nome do Senhor Jesus, você que trouxe a sua oferta, pega o seu melhor, veja o que está no seu coração. O Espírito Santo com certeza já falou com você. Se pega o seu melhor e coloca aqui de coração. Pronto. Ele não estipula a oferta. O verdadeiro pregador do Evangelho de Jesus, ele não fica falando de dízimo o tempo todo, dízimo, 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 dízimo. Ele simplesmente fala, ó, você que é dizimista da casa de Deus, você que sabe que tudo que Deus tem, que você tem e reconhece que é Deus te dá, e por causa disso, por gratidão, você é dizimista, então vem aqui na frente e coloca aqui no altar o seu dízimo. Pronto, é só isso. Passou disso daí, pessoal, é heresia, é coisa diabólica, é coisas que não traz fruto nenhum. Porque Deus não prometeu riqueza para ninguém, não. O Deus de Israel, ele não prometeu que você vai ter um carro novo, uma casa nova, não prometeu casamentos, não. Ele prometeu uma vida eterna. Ele prometeu te dar salvação. Se você quiser ser salvo, você vai ter que entregar a vida para Jesus e entrar pela porta estreita. Foi isso que ele veio apresentar para nós. Amém, pessoal? Vamos lá ainda no Apocalipse 2, no versículo 20 ao 29. Nós vamos falar agora um pouco aqui sobre, continuando de Tiatira. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti. Veja só que as críticas do Senhor Jesus para essa igreja de Tiatira. Que tenho coisas contra ti, que deixes Jezabel, mulher que se diz profetiza, a ensinar e enganar os meus servos, para que forniquem ou se prostituem, e comam dos sacrifícios da idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua fornicação ou prostituição. Em algumas a Bíblia está assim. E não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E destruirei com morte os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as estranhas e os corações. E darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Aí diz assim, mas eu vos digo a vós, e aos restantes que estão em Tiatira, e a todos quantos não tens doutrina, e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porém, mas o que tendes, retende-o até que eu venha. Olha a promessa. E ao que vencer e guardar até o fim das minhas obras, ou seja, aquele que permanecer firme na fé, continuar na fé, sem desviar dos caminhos do Senhor, ele fala, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro ao regerá. E serão quebrantados como vossos de oleiro, como também recebi de meu Pai. Dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quando o Senhor Jesus fez referência a Jezabel, é para que consideramos a história dela em relação a Israel. A partir dali podemos ter uma ideia o que estava acontecendo em Tiatira. E ainda hoje acontece com muitos cristãos. Jezabel, ela era uma princesa, para quem conhece a história, Jezabel ela foi uma princesa, era filha do rei sacerdote de Tiro, chamado Etibaal. O rei de Israel, Acabe, se casou com ela para fazer uma aliança política e econômica com os sidônios, a fim de fortalecer Israel contra seus inimigos. Tiro era uma potência comercial bélica na época. Então, Acabe resolveu, se envolver com Jezabel. Jezabel, para quem não conhece ou conhece a história, foi uma das personagens e que detestou Elias. Quando Jezabel se casou com Acabe, quando Acabe a tomou como esposa, ela trouxe para dentro de Israel, os postes ídolos, os deuses que são conhecidos como Baal.
Baal na época significa deuses da fertilidade, né? Era um deus que quando chovia, eles agradeciam ao Baal, né? Baal que mandava chuva, era Baal que com a chuva sustentava a terra, dava de comer os animais, trazia riquezas e tudo mais. Por isso que, num grande desafio de Elias, ele chegou diretamente, cara a cara, para Acabe e disse: pela minha boca não haverá mais chuva, segundo o que eu falar. Então, depois daquilo ali, foi mostrado que Baal não era Deus da fertilidade coisiça nenhuma, porque um simples profeta, ele profetizou para Acabe e disse que pela palavra dele não haveria chuva. Aí a gente lembra da história do Monte Carmelo, aonde ele desafiou os 450 profetas de Baal. Os profetas de Baal fizeram seus sacrifícios, como Elias também fez. Eles ficavam clamando tarde toda, pedindo a Baal, porque o desafio era o seguinte: aquele que respondesse com fogo, esse era o Deus verdadeiro. Então, os 450 profetas de Baal, eu gosto dessa história. Eu gosto de Elias, é ousadia mesmo. Eu sempre peço o espírito de ousadia de Elias, para mim ser ousado nas coisas mesmo, sem medo. Então eles clamavam a Baal, chamavam a Baal daqui, a Baal dali, e Elias ainda até dava risada. Grita mais alto aí, talvez ele esteja dormindo, de repente ele está viajando, né? Aí, e nada, diz que a Bíblia fala que eles ficaram a tarde toda. Daí chegou o momento de Elias. Elias preparou o altar, juntou as 12 pedras, e eram pedras grandes, não era um altarzinho qualquer não. Eram pedras enormes. Juntou 12 pedras representando as 12 tribos de Israel daquela época, né? E se você ler a Bíblia bem certinho na oração de Elias, o que Baal levou o dia todo para fazer o fogo descer, que não desceu, Elias, 13 segundos foi o suficiente da sua oração, de 13 a 15 segundos foi o suficiente de Deus derramar o fogo do céu. A Bíblia fala que o fogo desceu, pegou o holocausto, e ainda o fogo ainda chupou toda a água, porque foi derramada água ainda. Foi um sacrifício maior ainda. Foi derramado água, foi feita uma valetinha, então a água ficava parada ali. Então o fogo disse que até o fogo lambeu toda aquela água. Aí, com certeza, né? Baal, né? E nos dias de hoje, quem é o Baal nos dias de hoje? Se não são essa santaraiada toda que existe aí. O padroeiro daqui, o padroeiro de lá, o padroeiro fulano, o padroeiro cicrano. Só mudou de nome. Então a diferença do tempo de lá para cá só mudou de nome. Mas por detrás de tudo aquilo ali, há sim uma obra satânica. Então essa aliança, do ponto de vista humano, parecia ter sido um golpe de mestre do rei Acabe. Então, aos olhos humanos, parecia, né, um negócio bom. O Acabe casou com uma princesa, que ela também tinha um exército forte. Então, eles se juntando ali, né, não tinha como derrotar o povo de Israel, o exército de Israel, porque havia uma aliança ali, querendo alcançar os seus objetivos econômicos. Aí ele agiu pela razão e astúcia. Mas na realidade acabou importando uma representante do inferno para dentro de Israel. Aí Jezabel trouxe com ela o culto a Baal e instalou um templo a esse deus de fertilidade em Samaria. Ela perseguiu cruelmente os profetas do Senhor e foi alvo do grande embate com o profeta Elias, a qual eu falei agora há pouco. Assim são muitos que se casam ou fazem aliança até com o diabo para alcançar seus propósitos. No fim, acabam perdendo tudo, até a salvação. Isso aqui dá para se dizer até no mundo político. Quantos pastores, né,
que se diziam pastores, cristãos, crentes, aí se envolveram na vida política, né? Se tornaram vereadores, outros prefeitos, outros senadores, outros viraram deputado federal, outros deputado estadual, mas acabou se sujeitando às demandas de outras pessoas. Por quê? Porque a Tiatira era assim, pessoal. É assim, ó, o negócio funciona desse jeito. Todo mundo faz desse jeito. Se você não fazer desse jeito, você tá fora. Agora, se você entrar, fazer desse nosso jeito, você tá dentro. Por isso que muitos estão se sujeitando à corrupção facilmente. Por isso que nós temos vistos aí, crentes que estavam na vida política, hoje, eles se corromperam. Deixaram os mandamentos do Senhor, abandonaram a fé de Jesus, abandonaram os seus caminhos, arriscaram a sua salvação em prol de alguma coisa aonde eles se corromperam. Lembra-se das cooperativas comerciais que havia em Tiatira, com cada uma com seu padroeiro, que eu citei lá atrás? Então, o que estava acontecendo na igreja ali era semelhantemente ao que passou na época de Jezabel, a fim de fazer bons negócios ou obter mais lucro. E alguns cristãos de Tiatira se aliavam àquelas cooperativas e participavam das festas pagãs que seus membros praticavam, em nome do crescimento financeiro. Então nós estamos falando, ó, de dinheiro, de pessoas que se entregam falsamente às riquezas. Pessoal, eu vou contar um testemunho meio, um testemunho aqui. Uma vez eu estava em casa, sentado no sofá assistindo. De repente o meu pai, então vou falar do meu pai, que já faz 2020, já faz 20 anos que ele faleceu. Eu me assustei. O meu pai saiu pelado de lá de dentro do quarto dele. Veja só essa. O meu pai saiu pelado de lá de dentro do quarto. Levantou lá um negócio, não sei se era talicena, sei lá o que tinha na mão lá, e falou: ó, diabo, Satanás, se você fazer eu ganhar e me tornar milionário, eu vou fazer um boneco de cera grande aqui atrás de casa pra você. Ainda bem que não aconteceu nada. Ainda bem. Então já deu para ver que quando a pessoa quer ser rico, quer ser milionário, só pensa em coisas materiais, então a pessoa é sujeita a tudo. Nós vimos muitas pessoas aí que entram em pirâmides financeiras, né? Elas se entram em pirâmides financeiras. Por causa do quê? Da ganância. Por que muitas igrejas hoje estão assim, ó, lotado de pessoas? Você acha que são pessoas convertidas? Não, são pessoas gananciosas. Por isso que, por ser pessoas gananciosas, que querem apenas riquezas, eles caem facilmente nas malandragens, tanto de alguns pastores, de alguns bispos, como também de algum empresário que cria uma pirâmide. Então eles caem por egoísmo. Então as pessoas caem pelo próprio erro, pelo próprio pecado. Aí diz bem assim: então, em nome do crescimento financeiro, comprometiu sua fé cristã e se corrompiu com os incrédulos, que impôs sua maneira de vida aos que eram de Deus. Motivado por Jezabel, que se referia a um líder na igreja, ou essa prática em si, eles justificavam suas obras pelas costumeiras desculpas humanas, aquele jeitinho brasileiro. Ah, eu não tenho escolha. Todo mundo faz assim, né? Ou aqui é assim que funciona. Só que o Senhor Jesus disse, lá no livro de Mateus, no capítulo 6, versículo 24, ele diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará ao outro. Não poder servir a Deus e a Mamon. Não que você seja cristão, que você não pode ser rico.
Claro que pode, só que você não pode servir a riqueza. Muito pelo contrário, é a riqueza que tem que te servir. E o que nós temos vistos aí, no contexto geral, de pessoas se curvando às riquezas. Por isso que nós vemos muitos crentes, como eu citei, aqueles políticos cristãos, que se corromperam por causa da riqueza. Ó, a gente vai colocar hoje mesmo na sua conta R$1 milhão para você, se entrar com nós para tal coisa. Aí, como o coração dele está apegado às coisas materiais, está apegado, né, às coisas mundanas, com certeza ele vai se corromper. Com certeza. Então veja que tem muitos na vida política cristã que estão se sujeitando a isso. Não era diferente do Tiatira. Muitos cristãos estão se corrompendo, se entregando às facilidades, às paixões mundanas, aos erros humanos. Se entregam facilmente. É a mesma coisa um jovem solteiro, por exemplo, um jovem solteiro. Ele tá dentro da igreja, mas ele quer namorar a menininha lá de fora. A menininha de dentro da igreja quer namorar o garotinho lá de fora, achando que fazendo isso vai trazer para dentro da igreja. Então é mais fácil da pessoa lá de fora tirar quem está de dentro da igreja do que de dentro da igreja trazer para dentro. E isso é absolutamente certo. É muito mais fácil. Por causa do quê? Do coração. Se não entregar a vida para Jesus, se você não se sujeitar às coisas de Deus, como Lídia fez, que ela imediatamente ela se entregou, se lançou, a ponto de oferecer a sua própria casa para dar hospitalidade aos apóstolos. Então, quando ela se entregou, ela se lançou. E hoje tem muitos que estão assim, estão pensando: será que eu vou? Será que eu não vou? Será que eu vou hoje? Será que eu vou amanhã? Não, vou deixar para a próxima semana. Não, eu vou aproveitar a juventude, aí depois eu entrego a vida para Jesus. Ou aqueles que até tá indo na igreja. Vai na igreja, faz campanha, faz votos de orações, faz um monte de coisa, mas o seu coração ainda não foi entregue para Jesus. Pessoal, eu vou falar uma coisa. Você pode ser abençoado financeiramente. Jesus pode abrir uma das melhores portas da cidade para você de um emprego. Jesus pode te curar da AIDS, do câncer, do coronavírus, de qualquer coisa. Jesus pode abençoar inteiramente a sua família. Mas isso aí não vai garantir a sua salvação. Não vai garantir a sua salvação. Não quer, porque tem muita gente que tá assim: eu fui curado da AIDS, graças a Deus. Amém, graças a Deus que a pessoa foi curada da AIDS. Glória a Deus, um ótimo testemunho. Mas isso não quer dizer que se ela morrer, ela será salva. Então, se tem que entender de que certas coisas com relação à fé para a sua vida, seja de qualquer área, não te diz que você será salvo. Estão compreendendo? Não diz. A salvação, ela já está de dentro de você. Você vai saber se você está salvo ou não. Uma das coisas que eu gosto de abordar muito sobre isso daí é com relação à morte. Aquele cristão que fala que tem medo de morrer, meu Deus do céu, pode ter certeza, ele já não está com aquela certeza da salvação. Estão compreendendo? Ou até aqueles que falam: eu não tenho medo de morrer, mas é claro, porque não acontece nada. Mas quando acontece um coronavírus que nem está ocorrendo aí, pronto. Eu nunca vi um coronavírus que agora virou mundial, despencou o café de muita gente. Despencou. Tem gente que mesmo se cuidando, usando máscara e tudo, tá com medo. Treme na base. Por causa do quê? Porque foi testado no seu coração que ainda não entrou o reino dos céus. Para nós encerrar. Então está bem claro que as riquezas se tornaram um dos principais deuses deste mundo.
Cabe ao cristão decidir não servir a elas, mas colocar-as a serviço de Deus. É melhor ter menos materialmente do que perder tudo espiritualmente. É melhor ainda ter tudo e servir a Deus com esse tudo. Ao que vencer, ou seja, ao que guardar a fé até o fim, o Senhor Jesus promete o verdadeiro poder de reinar neste mundo e também no mundo vindouro. Então você vê que a igreja de Tiatira, ela foi uma igreja que ficou preguiçosa, que não se interessou mais pelo trabalho de evangelização e de oração e Bíblia. Então alguns daquele meio, não eram todos, mas alguns daquele meio. Isso acontece na minha igreja, acontece na tua igreja, você mesmo vê. Alguns se dão mais, outros se lançam menos, outros se jogam mais, outros ficam meio assim. Se você é pastor que está me ouvindo aí, você é obreiro que está me ouvindo, se você for pregar o evangelho e chegar e dizer assim para o povo lá no altar, quem aqui é batizado com o Espírito Santo faz assim? Você vai ver, é um é outro que é batizado com o Espírito Santo. O que não é batizado com o Espírito Santo vai ficar sem entender. Vai ficar. Aí você vai lá para uma pessoa que não é batizada com o Espírito Santo, você pergunta, quanto tempo você está na igreja? Ah, eu estou já 20, 30, 40 anos na igreja. Peraí, 20, 30, 40 anos na igreja e ainda não foi batizado pelo Espírito Santo? Então alguma coisa está errada. Pessoal, quando a pessoa se lança aos pés do Senhor Jesus, quando ele entrega a sua vida para ele, quando ele passa pelo batismo nas águas, ele já escreve o seu nome no livro da vida. E a partir dali, que a sua vida vai ser contada a partir dali, porque o passado ficou para trás. E você começa a buscar a Deus, a ter o conhecimento mais do Senhor. Ô, meu irmão, o Espírito Santo desce rapidinho de dentro de você. O Espírito Santo é um pedaço, é um pouco do Senhor Jesus de dentro de você. É o Espírito Santo que vai te coordenar. É o Espírito Santo que vai te ensinar. É o Espírito Santo que vai te dar fortaleza. É o Espírito Santo que vai te dar o Espírito do conhecimento. É o Espírito Santo que vai te dar o Espírito de sabedoria. É o Espírito Santo que vai te ensinar a ter temor e respeito para com Deus, que vai ensinar a amar o próximo como a ti mesmo, que vai saber a direcionar a sua vida com Deus. É o próprio Espírito Santo que vai levar você para a fé, aquela fé sobrenatural. Estão compreendendo, pessoal? Então isso é a igreja de Tiatira. Eu vou aproveitar agora e chamar você para fazer uma oração junto comigo. Nós vamos orar. Eu vou fazer como na Zemar, vou estar fazendo isso. Terminei a pregação, vou apagar as luzes daqui e eu vou chamar você para fazer uma oração junto comigo. Nós vamos pedir esse fortalecimento, essa renovação do Espírito Santo em nossas vidas. Amém, pessoal? Então eu gostaria que você se preparasse. Se você está sozinho, se você quiser levantar um pouco o volume, colocar a mão no seu coração, se ajoelhar, né? Ou quiser mesmo aí assistindo, acompanhar a oração, mas fala em espírito. Amém, pessoal? Conversa com Deus em espírito, em nome do Senhor Jesus. Então nós vamos fazer esta oração e eu tenho certeza que o Espírito Santo vai chegar até você em nome do Senhor Jesus. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu Pai, eu peço ao Senhor, vai ao encontro dessa pessoa que está me ouvindo neste momento, meu Pai, e que com certeza também está participando desta oração. O pedido que eu faço no nome do Senhor Jesus é que o Senhor, meu Deus, venha abrir os olhos dessa pessoa, a ensinar essa pessoa, meu Pai, a fazer as obras do Senhor com amor, com temor,
a fazer as obras do Senhor, meu Deus, com paixão mesmo. Coloca no coração dessa pessoa a vontade de buscar a Tua presença, a vontade, meu Pai, de buscar o Teu Espírito Santo. Meu Deus, tem pessoas aí, meu Pai, que ela está fraca espiritualmente, pessoas que mesmo de dentro da igreja, ela não consegue se concentrar na palavra, ela não tem ânimo para cantar um louvor que é direcionado somente ao Senhor. Mas eu peço a Ti, meu Pai, que o Senhor venha, em nome do Senhor Jesus, a lançar o Seu poder, a envolver o coração dessa pessoa. Pede para Deus, fortalece-me, Senhor, fortalece a minha alma, fortalece a minha vida. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, toca na vida dessa pessoa, em nome do Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor conhece o nosso coração. Meu Deus, eu mesmo me lembro quando eu me entreguei inteiramente ao Senhor. Eu não me importava com o que os outros estavam falando. Eu me lembro, meu Pai, que eu perdi muitos amigos, aqueles que estavam junto comigo. Aliás, eu já perdi os meus amigos quando eu estava sozinho. No momento em que eu precisava de ajuda, a maioria me abandonou. E aqueles que sobraram, acabaram virando as costas para mim, depois que eu me entreguei ao Senhor. A partir do momento, meu Pai, que eu comecei a usar a minha fé, meu Deus, eu me lembro até nos dias de hoje, quanto sofrimento, quanta dor eu tive, lágrimas eu derramei, porque eu estava sozinho, mas eu sabia que ali também estava o Espírito Santo comigo. E talvez, meu Pai, seja isso que está ocorrendo com essa pessoa. No momento que ela mais precisa de um amigo, de uma amiga, ela está sozinha, ele está sozinho. No momento que precisa de um conselho, e quando dão conselhos errados. Quantas pessoas estão se perdendo por um conselho errado, por não saberem buscar no Senhor, meu Deus, esse espírito de conselho. Ah, soberano de Israel, envolve esta pessoa, derrama do Teu Espírito na vida desta pessoa. A alma dessa pessoa anseia por Ti, meu Pai. A alma dessa pessoa, ela quer ser salva. Ah, meu Deus, dê a essa pessoa o espírito de fortaleza. Tira esse fracasso, essa tristeza. Dê a essa pessoa força, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ó Espírito Santo, venha na vida desta pessoa, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Aleluia, Espírito Santo. Nós Te adoramos, meu Pai. Nós Te glorificamos, aleluias, aleluias. Faça dessa canção a sua oração, em nome do Senhor Jesus, aleluias. Busque a Ele aí, que você vai sentir a presença dEle agora, aleluias. Fala comigo, Senhor, estou ouvindo o Teu falar, eu encontro direção. Eu vim aqui buscar o Teu querer. Sou simples servo, sempre pronto a obedecer. Por não Te ouvir, já sofri tanto na vida. Trilhei caminhos do meu próprio coração, arrependido. Busque a Ele, meu amigo, minha amiga. Aleluias. Essa minha oração. Eu quero estar
no centro da tua vontade. Isso. Sinta o Espírito Santo aí agora do seu lado. Sinta o Espírito Santo batendo na porta do seu coração. Sinta o Espírito Santo envolvendo o seu lar, a sua casa, a sua família. Aleluia. Oh Espírito Santo, envolve esta casa, este lar. Faça com que esse corpo dessa pessoa se torne luz e que todas as trevas se dissipam. Aleluias. Do teu falar eu encontro direção. Eu vim aqui buscar teu poder. Sou sempre servo, sempre pronto a obedecer. Por não te ouvir, já sofri tanto na vida. Já sofri tanto na vida. Trilhei caminhos do meu próprio coração. Do meu próprio coração. Arrependido venho aqui pedir ajuda. Me escuta e responde essa minha oração. Eu quero estar no centro da tua vontade. No centro da tua vontade. Desfrutar da liberdade que ninguém pôde me dar. Aleluia. Eu quero ir pra te entregar a minha vida. Já não tenho mais saída. Eis-me aqui no teu altar. Eu quero entrar no centro da tua vontade. Desfrutar da liberdade que ninguém pôde me dar. Eu vim aqui para te entregar a minha vida. Já não tenho mais saída. Eis-me aqui no teu altar. Eu quero estar no centro da tua vontade. Desfrutar da liberdade que ninguém pôde me dar. Eu vim aqui pra te entregar a minha vida. Já não tenho mais saída. Eis-me aqui no teu altar. Oh Espírito Santo, eis-me aqui no teu altar. Senhor meu Pai, derrama da tua presença nesta pessoa agora. Derrama do teu Espírito na vida desta pessoa. Enche essa pessoa de fé, pois o nosso coração é o altar do Senhor. O nosso corpo é o templo do Senhor, meu Pai. Então vem, Espírito Santo. Aleluias, 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 aleluias. Sinta a presença de Deus aí agora. Jesus te ama. Jesus quer te salvar, meu irmão, minha irmã. Abra as portas do seu coração. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Entregue-se a Ele. Em nome do Senhor Jesus. Fala assim: Senhor meu Deus e meu Pai, receba a minha vida nas tuas mãos. Enche-me, ó Deus, do teu Espírito. Renova-me
da tua presença, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Amém, pessoal? É gostoso buscar um pouco da presença de Deus, né? É muito maravilhoso. É muito maravilhoso. Você vê que nós estamos no mês 9 de março, né? De março, perdão. 9 de maio, né? Aquele profeta lá, eu chamo ele de filhinho de Baal. Você vê que ele falou aí que haveria, a partir de 8 de maio, né? 3 dias de trevas, né? Que haveria um negócio estranho no céu, o carro não ia pegar. Bem que o meu carro já tá com problema, né? Quando eu vai lá no meu carro lá, eu já até penso, será que o cara profetizou certo? Mas eu me lembro que é problema no meu carro. Mas se viu aquela profecia maléfica, né? Vê se tá ocorrendo alguma coisa. Não, tá tudo normal. Amém, pessoal? Ninguém comprou vela branca, né? Então tá tudo normal. Você tem que entender o seguinte, tem muitas profecias aí, pessoal. Sabe, profecias demoníacas. Eu vou te ensinar uma coisa, rapidamente. Quando um profeta fala uma profecia e ele dá a data, o dia e até a hora, seja o que for, seja a data, o dia e hora, nem precisa nem ouvir o resto das profecias. A não ser que seja por curiosidade das coisas maléficas que vai falar. Quando o profeta dá a data, o dia e a hora, pronto, já diz tudo que é profecias demoníacas e não tem nada de Deus. Eu fui lá no monte, Deus falou que no dia 8 de maio haverá isso, haverá escuridão, haverá um monte de coisa. Quer dizer, são profecias demoníacas. Porque quando os apóstolos perguntaram para Jesus, Senhor, quando que queria retornar? Jesus já disse bem claro, nem os anjos sabem e nem o Filho do Homem, somente Deus o sabe. Então quer dizer, nem o próprio Senhor Jesus, que morreu na cruz do Calvário por mim e por você, lavou os nossos pecados, está vivo, ressuscitou dos mortos, está vivo, do lado direito do Pai, nem mesmo ele sabe quando que ele vai vir buscar a sua igreja. Então, muito menos um profeta vai chegar e dizer, tal hora, tal data vai acontecer isso, aquilo, né? Então, são quantas profecias nós já ouvimos aí de pessoas que se dizem pastores, profetas, pastoras, profetisas, ficam profetizando essas coisas ridículas. A verdadeira profecia, ela está na palavra de Deus. Amém, pessoal? Na palavra de Deus. Então falou a data, já diz tudo. Não é profecia. Não é profecia. Certo? Deus, quando ele quer dar uma profecia, ele dá uma profecia baseada na palavra de Deus. Amém, pessoal? Baseada na palavra de Deus. E é das melhores profecias mesmo para todos nós é que Jesus vai voltar. Isso sim é profecia. Jesus Cristo vai voltar. Agora, a Bíblia fala que ele virá como um ladrão da noite, repentinamente, assim do nada. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser depois da manhã, pode ser daqui 1 ano, 2, pode ser daqui 10, 20, 30 anos. De repente eu vou até morrer antes do meu Senhor Jesus vir buscar a igreja. De repente eu vou até antes. De repente você vai até antes. Nós não sabemos, mas Deus o sabe. Amém, pessoal? Eu quero agradecer a você por ter participado comigo nessa transmissão ao vivo. Amanhã mais ou menos 9 horas da noite, como amanhã tem culto lá na igreja, começa às 7 da noite, 8h30. Então 9 horas eu vou entrar numa nova transmissão e vou dar continuidade com a 5ª carta direcionada à igreja, que nós vamos falar sobre a igreja de Sardes. É uma igreja que ela foi considerada uma igreja morta. Muito forte amanhã. Vamos ver o que o Espírito Santo tem para falar amanhã com relação da igreja
de Sardes da época com a igreja nos dias de hoje, tá bom? Que Deus abençoe a todos abundantemente em nome do Senhor Jesus. E você que vai visitar a sua mãe, né? Não esqueça, amanhã é o Dia das Mães, certo? Então, que Deus abençoe a todos abundantemente em nome do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus.